Amigos, eu quero pegar um outro viés nessa questão do jogo do Internacional, porque ficar discutindo a mesmice não faz o meu gênero, não faz. Eu vou buscar um assunto que está aí sem ser tocado, por exemplo. Eu vou buscar um subsídio diferente, eu vou buscar uma informação nova, eu vou buscar um detalhe novo, que é para que possamos conversar um pouco mais, termos mais recursos para abordar sobre as questões dos jogos. Neste jogo do Internacional, por exemplo, a expulsão do Rodinei foi e está sendo muito discutida, e provocou, inclusive, em alguns, reações completamente extemporâneas. Vamos tratar deste assunto, mas antes eu quero te fazer um pedido. Te inscreve no canal, ativa o sininho, vem para cá, participa, compartilha o canal com os teus amigos. Eu sou o Darcy Filho. Olha, o árbitro expulsou o Rodinei. A leitura que ele fez e foi chamado pelo árbitro do VAR, pelo operador do VAR, para que fosse conferir do VAR o que havia acontecido. E a imagem é clara, muito clara. O Rodinei pega o tornozelo do adversário, que já estava sem a bola quando foi pegado. Então, é falta para cartão vermelho e não há o que discutir. Os catedráticos entendem que deveria ser cartão amarelo, porque não tem. O cara já tinha soltado, a bola já não estava mais com ele, pegou o cartão vermelho. Ah, mas teve um outro jogo que ele não deu, não interessa o outro jogo, ele errou nesse jogo que ele não deu. Nesse jogo que ele deu, ele acertou. É a leitura que eu faço. Eu não justifico o acerto ou o erro por esse ou aquele. Eu justifico uma atitude tomada pelo fato verdadeiro, como no caso de hoje. O jogador Felipe Luiz tocou na bola. Depois que tocou, o Rodinei chegou e pisou no tornozelo do cara, virou o tornozelo do cara. Mas aí tem um outro argumento, que é o seguinte: sempre terceirizando a responsabilidade para justificar, inclusive, a derrota do Internacional. Olha, os jogadores do Flamengo disseram que não foi. O Dourado saiu dizendo, olha, que era somente para cartão amarelo. Por favor, vamos fazer uma combinação. Há situações que quando um jogador diz uma coisa, os adversários saem dizendo, não, ele mentiu, não está falando a verdade, ele pegou, ele fez isso. Quando diz contra. Quando diz a favor, mesmo que ninguém tenha escutado, diz, não, mas ele disse, ele falou que não foi, porque beneficia. No futebol é assim. Você até usa todos os argumentos que te beneficiem, e acho lógico. Agora, quero saber quando é que o jogador de futebol fala a verdade. Quando te convém ou não? Posso acreditar sempre na palavra do jogador de futebol ou não? Eu tenho um exemplo apenas, e imagino que vocês também, de um atleta que tomou esta posição nos tempos modernos. E inclusive foi condenado pelos seus colegas de clube por ter feito isso. E inclusive pelo seu treinador, o Rogério Ceni. Este Caio, que hoje está no Flamengo, num jogo do São Paulo contra o Corinthians, o Jô não fez uma falta, recebeu o cartão segundo amarelo, o árbitro foi, aplicou, aí o Caio foi lá e disse para o árbitro que tinha sido ele, não tinha sido o jogador do Corinthians. Esta atitude é digna. Este jogador, quando ele se manifestar em campo, eu vou sempre acreditar no que ele disse, porque ele já deu esse. Nos tempos antigos, bem antigos, um jogo Flamengo e Sport Recife, o goleiro Raul Plasman fez o mesmo. Uma bola saiu na linha de fundo, o Oscar Escôfaro não viu, deixou prosseguir, o Raul foi dizer, não, seu Escôfaro, pode dar escanteio que a bola saiu. E era contra ele, Raul. Então, é difícil encontrar atletas. Veja que eu dei um exemplo da década de 80 e um dos anos 2000, no outro século. Aí você pode. É tão raro de acontecer isso, porque o atleta normalmente, ele tenta tirar vantagem em qualquer movimento. Começa pela cera, começa pelo grito, começa pelo caicai, começa por todas estas atitudes que nós sabemos que os jogadores tomam durante um jogo de futebol. Por isso, eu não acredito no depoimento do Dourado de que os jogadores do Flamengo disseram que não foi nada, como não acredito nos depoimentos dos jogadores do Flamengo se eles disseram isso. Porque jogador de futebol, ele normalmente, ele só se manifesta num lance de acordo com a sua conveniência. Por isso, eu entendo que a expulsão do Rodinei foi legítima,
pela falta que fez, chegou atrasado no lance, pisou no jogador adversário, e eu não acredito em depoimento de atleta de futebol quando a bola está rolando, porque eles estão na emoção do jogo. Na emoção do jogo, eles mesmos dizem que muitas vezes se perdem em alguns lances e fazem faltas violentas. Imagina se conseguirão raciocinar com a leveza necessária para um momento tão importante em um jogo decisivo como era esse de hoje entre Flamengo e Internacional. Um abraço.